Olá pessoal, saudações a todos. Você está no nosso canal do YouTube, o canal do Paulo Almada. Informação legal, olha só pessoal, substituição tributária. Vai lá, se você ainda não é cadastrado no nosso canal, se liga no nosso canal do YouTube, certo? E ativa o sininho para receber só notícias boas. Olha só como essa notícia é boa de hoje. Já gostou? Então dá um joinha aí, compartilha com seus colegas. Veja só, substituição tributária, pessoal. Lembremos que dentro da substituição tributária eu tenho duas figuras extremamente marcantes. Quais são essas figuras? O substituto tributário e o substituído. Quem é o substituto tributário? É aquele a quem a lei confere a condição de responsável tributário para reter o imposto e recolher e mandar para o Estado que seja competente para receber o tributo, tranquilo? E eu tenho o substituído, que é o contribuinte que está comprando a mercadoria, mas que muitos, não acreditam e não se atentam que eles também respondem de maneira supletiva pelo pagamento do imposto. Como assim, maneira supletiva? Se o substituto não tiver recolhido o imposto, você recebeu uma nota e o produto é substituição tributária, não fique numa boa aí de... Não, fique ligado, você poderá precisar recolher o ICMS substituição tributária que deixou de ser recolhido. Se ligou? Portanto, olha só, como nós sabemos, a tributária tem essa vertente, certo? Que diferencia do ICMS convencional do ICMS normal. Dentro do ICMS convencional normal que nós temos, o ICMS vai acontecendo em cada etapa, porque como nós sabemos, o ICMS é um tributo do tipo plurifásico, ele vai acontecendo em cada fase. Já a substituição tributária, pessoal, o substituto tributário recolhe o imposto por toda a cadeia. Nesse exemplo aqui, o que nós temos? Uma indústria, certo? Que está vendendo para um comércio atacado, por sua vez esse atacado pode vender para um outro atacado por um varejo, e aí chegar até o consumidor final. Neste caso, na condição de substituto tributário, o que a indústria vai fazer? Vai apurar o valor do imposto, vai reter e vai recolher. Vai recolher para quem? Para o Estado competente, que é o sujeito ativo, para receber o tributo. Se eu estou falando em uma operação interestadual, de São Paulo para Santa Catarina, por exemplo, o contribuinte de a indústria de Santa Catarina, a indústria de São Paulo vai reter o imposto, certo? E vai mandar para o estado de Santa Catarina, onde está o destinatário adquirente da mercadoria. Se for uma operação interna, logicamente que a indústria vai fazer o recolhimento do imposto para o próprio estado onde ela está inserida. Se ligou? Muito bem, mas como nós sabemos, ou devemos saber, a substituição tributária tem três modalidades. Quais são as três modalidades da substituição tributária que nós temos? Por operações antecedentes, concomitantes ou subsequentes. Paulo, qual é a diferença entre uma e outra? Aí vai ter que aguardar o nosso próximo livro, que está saindo agora na beirinha, ou então o nosso curso de especialista em ICMS. Tudo em detalhes, tudo descomplicado. Muito bem, mas eu tenho essas três modalidades de substituição tributária que é importante a gente entender o conceito para poder você chegar a uma conclusão se o imposto deveria ser recolhido ou a forma de ser recolhido o tributo. Muito bem. No âmbito da substituição tributária, pessoal, a própria lei complementar 87/96, que é a lei mãe do ICMS, válida em todo o Brasil, ela já atribui dizendo que uma lei estadual poderá definir um contribuinte responsável para recolher o imposto a título de substituição tributária. E esse contribuinte que vai recolher é o que a norma chama de substituto tributário. Como eu falei lá para trás, o substituto tributário é aquele a quem a lei confere a condição de responsável para reter o imposto, certo? E entregar o fisco ao Estado competente. Mas aqui, pessoal, vem o detalhe que é o nosso tema de hoje. Repara que lá na parte inicial daquela imagem que a gente demonstrou, a gente queria mostrar, querendo dizer que o substituto tributário, pessoal, ele tem uma obrigação de recolher o imposto. Mas o substituído também poderá precisar recolher. Em que momento, né? Então veja só,
A própria lei está dizendo o seguinte: para efeito de exigir o imposto de substituição tributária, inclui-se também como fato gerador da substituição tributária, olha só, a entrada da mercadoria ou do bem no estabelecimento do adquirente. O que é que esse dispositivo aqui está dizendo para nós? Se porventura você é o substituído tributário e recebeu uma mercadoria sujeita à substituição tributária e o imposto não foi recolhido, retido pelo fornecedor, aí, meu caro, você vai ter que recolher o imposto no momento que você der entrada na mercadoria no seu estabelecimento. É o que tá dito aqui, certo? Em conformidade com os artigos 6º e 7º da Lei Complementar 87/96. Quer saber tudo isso em detalhe, com desenhos e imagens e tudo mais? No nosso livro, próximo que está chegando, e no nosso curso de especialista em ICMS. Se ligou? Muito bem. Então, pessoal, quero agora dizer para vocês, aqui para vocês ficarem bem ligadão, que esse retrato traz exatamente o eixo do que a gente quer conversar aqui nesse momento no nosso canal do YouTube, certo? Aproveita, se inscreve e ativa o sininho para receber só notícias boas. O que é que nós estamos dizendo aqui, ó? Já trazendo a informação. O responsável pelo pagamento do ICMS da substituição tributária, quem é? O substituto, certo? Agora, caso esse substituto não tenha recolhido o ICMS substituição tributária, certo? O substituído deverá recolher esse tributo que não foi recolhido pelo substituto. Olha só o que nós temos nessa imagem aqui. Se liga. Eu tenho aqui um fornecedor em São Paulo, que é, digamos, seja uma indústria, um importador, certo? E ele está na condição de substituto tributário. Ele está fazendo uma venda para um atacadista ou um varejista no estado do Ceará. Nesse momento aqui desta operação, o fornecedor de São Paulo é o substituto tributário. Ele deveria, nessa operação de venda ou bonificação ou doação, fazer a retenção da substituição tributária. Se ligou? Só que por algum motivo ele não fez. Aí chegando aqui no estabelecimento do Ceará, no atacadista ou varejista, que é o substituído, o que ele vai fazer? Aí nasce a responsabilidade supletiva para ele. A responsabilidade supletiva de que trata o artigo 7º da Lei Complementar 87/96. Aí o substituto que recebe uma mercadoria que o imposto ST não foi recolhido, o que ele vai fazer? Vai apurar o valor do imposto devido e recolher para qual estado? O estado do Ceará, a priori, né? E ele vai recolher na condição de substituído, tudo bem, mas pela sua responsabilidade supletiva. E aí ele recolhe por toda a cadeia, porque esse atacado ou varejo pode fazer essa venda para um outro atacado ou um varejo, ou pode fazer uma venda para o consumidor final. De maneira que, quando ele recolhe esse imposto de substituição tributária, já recolheu por toda a cadeia, em regra, porque tem exceções. Quer saber as exceções? É no nosso curso ou no nosso livro. Tranquilo? Então, pessoal, se ligue que isso é muito importante. Muita gente recebe um produto de substituição tributária, principalmente quando tudo começa dentro do próprio estado, o fornecedor e o comércio comprador, aí acha que não deveria recolher o imposto. Se liga, o fisco está de olho e ele não dorme mais como outrora, certo? Quer saber tudo de ICMS? Acompanha conosco aqui nas nossas mídias sociais. Estamos em todos os cantos levando informação de primeira para você, porque Palomada é tudo de bom para você aprender ICMS e outras coisas mais. Se ligue, fui!